O Evangelho do Dia. Que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Olá, ouvinte da Rádio Educadora do Maranhão, povo de Deus, devotos e devotas de São José de Ribamar, equipe educadora conosco sempre evangelizando. Saudações carinhosas diretamente do nosso santuário para todos. Vamos ler e explicar o Santo Evangelho. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e os 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os peixes e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, este trecho do Evangelho que acabamos de ler, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, nós temos primeiramente uma referência à morte de João Batista. Quando Jesus soube do martírio de João Batista, a intenção de Jesus foi retirar-se no lugar deserto para orar, para estar face a face com Deus. Muitas vezes na vida, nós somos abatidos por contrariedades, perigos, oposições que vêm contra o reino de Deus, contra o nosso trabalho de evangelização. Jesus ficou sabendo da morte de João por João ser profeta, anunciador do reino de Deus. Jesus sabia que aquela morte era prenúncio da sua própria morte. Aquela perseguição a João, prenúncio da perseguição que o próprio Jesus iria sofrer. E a sua primeira reação, retirar-se em oração diante de Deus, porque é Deus a nossa força, o nosso fundamento, a nossa razão de ser. A razão de ser da missão, do apostolado, da pregação é Deus, é Ele o fundamento. Por isso Jesus quis retirar-se em oração. As multidões, vendo que Jesus havia partido, foram ao seu encontro. Um povo faminto de Deus, um povo cujos profetas são perseguidos, mas famintos de Deus, famintos da palavra, sedentos de cura, de ensinamentos, de pastoreio. Quando Jesus chegou ao outro lado, pois ele ia de barco, as multidões já o esperavam. E Jesus, vendo aquela multidão sofrida, abatida, como ovelha que não tem pastor, dedicou seu tempo a curar os enfermos e a pregar a palavra. Curar os enfermos. Jesus se compadece de quem sofre, de quem está enfermo, de quem está em situação de pecado, de quem está em situação de sofrimento, porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelo rebanho. O outro ensinamento importante de hoje é que no final do dia, após a pregação, as curas, os discípulos dizem a Jesus: despede as multidões para que elas possam ir aos povoados comprar comida. E Jesus diz: olha, dá-lhes vós mesmos de comer. Eles não tinham por perto senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, aquilo só dava para eles
e para Jesus. Por isso diziam a Jesus: despede as multidões. E Jesus diz: dá-lhes vós mesmos de comer. Muitas vezes, na vida, na pastoral, do cotidiano, nas decisões pastorais do dia a dia, nós não temos que 5 pãezinhos, 2 peixinhos para dar para nós, para o nosso grupo, nossa pastoral, nossa família, aqueles que estão próximos de nós. E tantas vezes somos tentados a despachar os pobres, os pequenos, os enfermos. Despede as multidões para que elas possam se virar, ir atrás de comida, cuidar de suas necessidades físicas. E Jesus olha para os discípulos, olha para nós e diz: dá-lhes vós mesmos de comer. Então Jesus pega o pouco que eles têm, 5 pães e 2 peixes, abençoa, partilha, todos comem e sobram muitos cestos cheios. É necessário aí aprender que, além de pregar a palavra, de dar uma atenção especial para os pecadores, usar de misericórdia, é necessário também partilhar o pão, o pouco que temos. Muitos de nós pregam a palavra, mas não são dizimistas. Muitos de nós pregam a palavra, visitam, se compadecem, mas não partilham o pão, não abrem a mão, não partilham o material. Jesus nos ensina dizendo: dá-lhes vós mesmos de comer. É necessário partilhar o pão, o tempo, o dinheiro, o cotidiano da vida, os bens materiais, o que somos e temos. E que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar, estamos preparando um grandioso festejo do Padroeiro do Maranhão. A sua doação e a sua participação são muito importantes para que continuemos a evangelizar através dos meios de comunicação. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós. Tua palavra